Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um Go Auto Vlog. Hoje para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar a nova Chevrolet Tracker com motor 1.0 de 3 cilindros Ecotec, na versão LT, a primeira versão aberta a todo o mercado, sem ser a PCD, com transmissão automática de 6 velocidades. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você já é inscrito aqui no canal, por favor, participe daquela área comunidade. Lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Se você está procurando conteúdo mais específico de algum carro durante mais um tempo, né, aquele conteúdo mais longo, mais interessante, pesquisem as playlists aqui do canal, que eu falo do comportamento de diversos carros que eu tive ou que eu ainda tenho no seu cotidiano. E só fazendo mais um adendo, que esse é um vídeo assim um pouquinho mais complicado de eu ter feito, né? De eu ter conseguido as minhas impressões. No sábado nós vamos ter a Premiere também aqui no canal, tá? A Tracker Premiere, que é a 1.2 de topo, né? Por conta do coronavírus ou Covid-19, né? Porque tá tudo sendo fechado, você não tem circulação de gente na rua. Então, talvez, eu não digo que vamos ter, mas a gente vai ter uma frequência menor, principalmente desses testes no meio da semana, né? E também, por exemplo, grandes lançamentos como acontece com a Tracker no final de semana. Mas ainda assim a gente vai manter uma linearidade de vídeos que eu ainda tenho um estoque ao menos de vlogs mesmo, né? Aqueles falando de tudo um pouco, tá bom? Então, a Tracker, né? Bom, a Tracker foi lançada aqui no Brasil em 2007. Vocês vão falar, como assim em 2007? Você ficou retardado, Gustavo? Não. O que acontece com a Tracker? A Tracker era um carro que era construído em parceria com a Suzuki. Era o Vitara da Chevrolet, né? Desde a década de 90. E aí chegou a segunda geração dele aqui no Brasil, vindo da Argentina ali entre 2007 e 2008, com motor 2.0 16 válvulas, que gerava em torno de 128 cavalos. Era um carrinho de fato aventureiro, mas não era aventureiro de grife. Era um carro que ia mesmo para a lama, tinha tração nas 4 rodas. Era um carrinho bastante interessante, mas não agradou na época até por não oferecer uma opção de transmissão automática. Anteriormente, a Tracker ainda tinha tentado entrar aqui no mercado nacional, ali por volta de 2000 a 2001, com uma versão a diesel, né, que ficou até 2004 a 2005. Curiosamente, esse motor a diesel era da Peugeot, né, era um motor da Peugeot a diesel, que não deu muito certo no mercado pelo alto valor do carro. Na época ela custava R$89 mil. R$89 mil era muito mais caro do que uma S10 a diesel, por exemplo, que ficava na faixa dos 60 mil. Então era muito cara, não deu certo. Mas bem, o tempo passou, aí chegamos a 2013. Veio a Chevrolet Trax, renomeada aqui para o Brasil como Tracker, né? A Chevrolet Trax ela foi lançada lá nos Estados Unidos em 2011, na mesma plataforma do Sonic. A Trax era literalmente o SUV do Sonic, então um carro muito bom de se conduzir, já começa por aí. E chegou aqui no final de 2013 como Tracker, que era um nome já conhecido do público, vindo do México. Só que ela ficou engateando, veio só com o motor, e inicialmente só na versão LTZ, né? Ali pelo meio de 2015 chegou a versão LT 1.8, também Ecotec, mas ainda assim ela não conseguia vender muito por conta das limitações impostas pela questão dela vir importada do México e do inovar alto na época. E também pelo alto preço quando você comparava com seus concorrentes. O tempo passou, ela ganhou a versão Turbo, com um facelift ali por volta de 2016 para 2017, ficou muito bom, um motorzinho muito gostoso, o Ecotec 1.4 Turbo, mas continuou não vendendo grandes coisas, né, porque aí ela já tinha ficado cansada perante o mercado, né. E agora chegou a nova Tracker, que veio para modificar totalmente a história da Tracker, na minha humilde opinião. Por quê? Primeiro que o formato dela é de um SUV de fato, ela não parece um hatchback bombado, né, como alguns SUVs dessa categoria de entrada parecem. Ela tem cara de SUV, ela tem forma de SUV. O acabamento dela ficou muito bom, já era muito bom anteriormente, mas continuou muito bom. Eu adorei o painel.
O painel é muito parecido com o do Onix novo. O Onix novo é excelente, tá? Em termos de montagem, eu achei muito bem feita, a central multimídia bem inteligente. O acabamento ele é simples, mas bem montado. O computador de bordo do carro é extremamente completo, isso me surpreendeu muito, bem como no Onix, né? São 6 airbags desde a versão de entrada, controle de tração e estabilidade. Antes que alguém fale, nossa, a Chevrolet está colocando controle de tração e estabilidade em todos os carros. Ponto e vírgula, em todos os lançamentos, melhor dizendo. O que acontece? Todos os lançamentos a partir de 2020, carros novos, 100% novos aqui no Brasil, têm que vir com o controle de tração e estabilidade, porque a partir de 2022, até os projetos antigos terão de ter os controles de tração e estabilidade vindo de série. Então, assim, a Chevrolet não está sendo boazinha, apesar de ainda existirem alguns resquícios na categoria que não tem controle de tração e estabilidade, e principalmente falando em termos de SUV, isso é algo que altera muito a dinâmica e dá uma segurança muito maior na hora de você fazer curvas. Bom, falamos aqui do acabamento, que ele é bem feito. Essa versão LT 1.0 Turbo é a primeira versão automática disponível ao mercado aberto. Ainda existe a versão PCD, que ela fica em torno de R$70 mil, com todos os descontos 56 mil. A melhor opção do mercado, definitivamente. Por quê? Você está com uma plataforma moderna, resistente a colisões, você tem os controles de tração e estabilidade, mas além disso você tem os 6 airbags, e você tem um acabamento interno muito bem feito, e o principal, muito além disso, você tem uma dinâmica muito boa. A nova Tracker é um carro muito macio, muito suavezinho de você conduzir, eu gostei muito disso. Você sente uma evolução do Sonic, é curioso isso, né, do Tracker anterior. Você sente uma evolução daquele carro, porque ele era muito bom de dirigir, e essa nova plataforma, apesar dela ser chinesa, o projeto do carro ser chinês, é muito bem feita. O carro é muito gostoso de se conduzir. A direção elétrica é bastante leve quando você está com o carro parado. Quando você está em movimento, ela é bem segura. Você tem regulagens de profundidade e altura do volante bastante amplas. Isso é fundamental em qualquer carro. Isso é uma característica que a Tracker já tinha por conta da plataforma anterior do Sonic. O banco também abaixa muito e também sobe muito. Então, para uma criatura pequena como eu, de 1,93 m, eu consigo achar uma posição ideal, mas para uma pessoa mais baixa, de 1,50 m, 1,60 m, também vai conseguir achar uma posição adequada. O espaço interno é de um SUV compacto, mas tem um bom espaço para as pernas no banco traseiro e principalmente para a cabeça, porque como o formato dela é mais quadrado na traseira, né? Você consegue ter um aproveitamento do espaço da cabeça muito grande, o que é muito legal. O porta-malas se manteve compacto, não é muito grande, também não é muito pequeno, mas ainda assim guarda um bom espaço para você guardar coisas ali dentro. O motor 1.0 é o mesmo do Onix, com injeção indireta, isso mesmo, indireta é melhor porque você tem um custo de manutenção menor. Com turbo tem 116 cavalos de potência, em torno de 16,8 kgfm de torque a 2.000 rotações por minuto, além do câmbio automático GF6 de 6 marchas. É um motorzinho super adequado, você vai fazer uns 100 km ali na casa dos 10 segundos alto, 10,8, 10,9, anda bem. Uma característica que eu acho que pode melhorar é que a programação do acelerador eletrônico, desde que fizeram o recall no Onix, ele está muito lento, né? Eu acredito que ele poderia ser melhor nisso, tá? Que ele dele ser mais ágil, não para forçar kickdown, é porque às vezes até mesmo quando você está querendo aproveitar a mesma marcha, abaixando o pé, ela não responde tão bem, por conta da calibração do acelerador. Não é o carro, é a calibração do acelerador. Isso eu acho que é um atributo que pode melhorar. A caixa automática ela é boa, de vez em quando ela dá umas esticadas desnecessárias, mas você se acostuma, ela é gostosa. Uma característica que eu não gostei é porque quando você bota ele em L para botar a simulação do câmbio manual nela, né? Ela não reage, ela às vezes muda no painel, enganando você, mas ela não mudou no câmbio, né? Então você mantém a mesma marcha. É algo que também poderia ser melhor feito. Central multimídia MyLink maravilhosa atualmente, porque era uma das piores, eu não gostava do MyLink, principalmente do início, que era muito lento, e atualmente é muito boa, é rápida de ação, você aperta, ela responde muito rapidamente. Nessa versão ela já tem câmera de ré, tem chave presencial vem em todas as versões, tá? Dito isso. Você já tem piloto automático, que funciona muito bem, e o Start-Stop.
Start-stop também funciona de maneira adequada. Eu passei a ter um pouquinho de medo de start-stop por conta do valor das baterias, mas ele funciona certinho, ele é rápido. Ele não incomoda quando o carro fica muito tempo parado, tá? Porque ele mantém a mesma sensação térmica com o ar-condicionado ligado. E aqui a gente tem que falar de um fator bastante relevante na Tracker, o consumo. Eu nunca dirigi um SUV tão econômico com gasolina. No meu ciclo de testes com gasolina e ar-condicionado ligado, eu cheguei à boa marca de 13,4 km por litro de gasolina e na estrada, andando a 110 km por hora, em torno de 2.500 rotações por minuto, eu obtive médias de 18 km por litro. Isso é um espetáculo quando a gente fala em termos de SUV compacto, ou qualquer SUV, porque você tem uma área frontal muito ruim, a aerodinâmica é muito ruim, então esse motor ele mostra ali a plenitude da sua eficiência na hora que você anda na estrada. É muito econômica mesmo, então é muito legal. E a desenvoltura do motor não é ruim, ele anda muito bem, tá? Ele empurra bem. A impressão que você tem é que você está dirigindo um carro 1.8, né? Para vocês terem a boa referência. Um 1.6 excelente para 1.8 normal. Então você sempre tem potência, sabe? Você dá o kickdown, ela vai, desenvolve. Então é muito gostosinho. Só podia melhorar, novamente eu falo, a questão da calibração do acelerador eletrônico para ele ficar mais rápido, né? Mas no restante, um carrinho muito bom, muito interessante, vai mexer com o mercado. Eu só achava que essa versão de entrada, ele tem 1.0 turbo, e a partir de uns 82 mil, como acontece com a versão manual, que eu quero testar, e quando chegar aqui em Juiz de Fora eu vou testar. Mas, ainda assim, perante a realidade do mercado, ela está muito bem equilibrada, até porque é um lançamento, é um projeto totalmente novo, é um dos mais velozes que você vai ter nessa faixa de preço, o mais econômico disparado, um carrinho bastante interessante no desenho e na dinâmica também, porque é bastante macio e confortável. Realmente um player muito importante nesse momento. E a versão PCD é a melhor opção que vocês vão ter nesse momento, nesse mercado de SUVs compactos. Tá bom? Inclusive que o Duster foi lançado agora por um preço semelhante, tudo bem que a versão de topo do Duster bate nessa versão de entrada da Tracker, mas é uma distância de carro assim absurda, absurda, é muito melhor a Tracker, muito. Eu digo que ela é melhor até do que o T-Cross, que era uma das coisas mais modernas que você tinha no segmento. Então é um carrinho que veio aí para competir forte no mercado e eu torço por ela. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Sábado a gente vai ter aí o teste da Tracker Premier 1.2 Turbo, tá? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo, com o tempo eu vou respondendo. É isso então, pessoal. Valeu!